O objetivo dessa palavra minha, hoje de manhã, é o seguinte: é nós nos apaixonarmos em ganhar almas. Isso tem que ser uma paixão, tá? Não é um gosto, não é um querer, é paixão mesmo. O cara, quando está apaixonado, ele sonha com a namorada, ele quer falar com ela, quer estar com ela, quer sair com ela. É assim. Então, tem que ser apaixonado em ganhar almas. E aqui, nos discípulos de Jesus, eu vou trazer rapidamente aqui 3 estágios do discipulado. E você vai ver que, eu não sei se você vai estar no primeiro, no segundo estágio e no terceiro, tá? Isso aí é o Espírito Santo mesmo que vai falar para você. Porque discipulado, ele é o quê? Ele é uma jornada de intimidade com Jesus. E com compromisso, com a missão, evangelizar. Isso é discipulado. Discipulado não é eu vestir um terno, discipulado não é eu ser pastor, ser apóstolo. Não, discipulado é eu estar apaixonado por Jesus e pela missão que Ele deixou para todos nós, que é ganhar vidas, ganhar almas. Não é outra coisa, irmãos. Olha, enfeitar a igreja é bom, louvor é bom, mensagem é bom, a gente coloca um púlpito ali bonito, tudo isso é bom, mas o verdadeiro discipulado é isso, é essa paixão. Agora vamos lá aos estágios. O primeiro estágio, crentes em Jesus. Vamos lá, João capítulo 2, verso 1 e 2. Nesse primeiro estágio, você é tão somente um crente. Ouviu falar de Jesus, tem um contato inicial com Jesus, vem à igreja, pede oração, são esses contatos. Assim é que nós podemos ver aqui no Evangelho de João. Começamos a ver o quê? O início do relacionamento dos discípulos com Jesus. O primeiro passo para nós sermos pescadores de homens é esse contato inicial. Olha só, 3 dias depois, houve o quê? Um casamento, João 2, 1 e 2, em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. João capítulo 2, 1 e 2. Aqui inicia o quê? Um relacionamento. Eles viviam com Jesus. Aonde? Aonde Jesus estava, eles também estavam. Ou seja, tinha um casamento, Jesus estava e os seus discípulos também estavam, ou seja, na vida cotidiana, era uma vida em comum entre eles, como num casamento, porque aí foi que se deu o quê? O primeiro sinal da transformação. Então, o primeiro passo que eu devo fazer como discípulos, convidar pessoas para conhecerem quem? Jesus. Aonde é que essas pessoas vão conhecer Jesus? Nos momentos ordinários da vida. Não é dizer assim, olha, venha conhecer Jesus numa conferência lá na minha igreja, venha conhecer Jesus lá na minha igreja no domingo. Não, é no dia a dia. Conhecer Jesus aonde? Quando você está tomando uma água com seu colega, ele pode conhecer Jesus ali. Conhecer Jesus no intervalo de um trabalho, você pode fazer com que eles possam conhecer Jesus. Conhecer Jesus quando você dá uma carona para ele até o trabalho, ele vai conhecendo Jesus. Ou seja, é indo e fazendo discípulos. Não é ide e fazer discípulos. Indo, façam discípulos. Amém? Então, Jesus, ele fazia dessa forma. É na reunião da célula, é num casamento, é numa formatura de alguém. Então, é ali que você tem que mostrar Jesus para essas pessoas. João capítulo 3, verso 22. Eles continuavam com Jesus. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos andando na igreja, vivenciando esse nosso discipulado, essa escola de líderes. Depois disto, foi Jesus com quem? Com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali ficou com eles e batizava. Então aqui nós podemos ver os discípulos indo com Jesus em direção ao ministério de quem? De João Batista.
Então, é você levar esse seu discípulo, andar com ele. Hoje eu sei que a sociedade, elas não gostam, né? A gente não gosta de ter muito aconchego, mas, vamos dizer, você vai no shopping, vá com o seu discípulo. Você vai lá no centro da cidade, que tal você ir com o seu discípulo? É assim que nós vamos fazendo o verdadeiro discipulado. O discipulado hoje, ele é feito como? Venha para a igreja, venha para a minha célula. Não, vamos juntos, vamos andando. Não é isso? É assim que a gente tem que fazer os nossos discípulos. E aqui nós vemos eles indo ao ministério de João Batista, e os batizava. Era onde João Batista estava batizando. Mas esse é um nível que? Inicial do discipulado, que é esse que nós temos que começar a fazer. Eles começaram a acompanhar Jesus no seu ministério. Que os seus discípulos acompanhem vocês, o seu ministério, aonde você for. Né? Você vai visitar alguém, né? Por que você não vai com outra pessoa? Você vai orar por um enfermo, chama outra pessoa, não vai sozinho, chama outra pessoa, vai com você, você ora, ela está vendo você orando. Aquela pessoa é curada, tanto você que orou é edificado, e aquela outra que estava só observando vai ser edificado também. Amém? É assim que nós vamos fazendo os nossos discípulos, porque a gente deixa o discípulo lá 7 dias. 7 dias depois a gente tem uma célula, mas ele teve o quê? Uma jornada, uma caminhada, e que você muitas das vezes não participou, ou não se permitiu que ele participasse com você. João 4 é aquela conversa que nós já falamos aqui na introdução, da mulher samaritana, de 1 a 27, nós não vamos ler, né? Mas é uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ou seja, Jesus, ele se aproximou de um grupo aqui marginalizado, excluído da sociedade. Como é que eu vou ganhar discípulos, eu vou fazer discípulos? Conversando com essas pessoas. Essas pessoas que têm uma tatuagem, que está no mundo das drogas, que só anda bebendo. Quem nós achamos que vamos encontrar, irmãos? Pessoas de ternos, grafinas, nessas igrejas que são matrizes, né? Que são de personalidades, como eu sempre digo. Você quer pessoas bem-sucedidas financeiramente, pessoas que possam manter, né, a máquina. Mas nós, verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos as escórias do mundo, aquelas pessoas que você não dá nada, dali pode ter um ouro que você nem imagina. Eu não sei se você já trabalhou com um local que cuida de drogados. Aí você pensa assim, são meninos que não têm cultura. Está enganado. São pessoas, muitas das vezes, que têm cultura, têm família, têm recursos, mas não teve apoio, não teve um discipulador que chegasse lá e dissesse, olha, Jesus pode satisfazer o vazio da sua alma, o vazio do seu ser. Irmãos, essas pessoas, elas estão sedentas, famintas por pessoas apaixonadas e que apresentem Jesus. Não é apresentar a igreja, eu vou apresentar o meu pastor, eu vou apresentar nada. É Jesus. E Jesus aqui, ele pega essa mulher, eles não se davam, a vida toda eles não se davam, foi passado, irmão, de geração para geração, né? Que judeu não se dava com samaritano. Jesus não estava nem aí. Crente não deve tocar no ímpio. Quem disse? Jesus tocava na prostituta, a prostituição não passava para Jesus, mas a cura vinha de Jesus para a pessoa. Os verdadeiros discípulos de Jesus, se nós desejamos ser discípulos, nós precisamos entender que é essa nossa missão.
tatuador, o usuário de drogas, o usuário de bebida, pessoas, as escolas do mundo são essas pessoas. Porque esse aqui é um estágio de evangelização onde nós alcançamos pessoas que elas estão distantes e não têm um entendimento profundo de Jesus. As pessoas não têm. Tem igreja, muitas igrejas. Mas conhecer Jesus é mais do que ter uma igreja, ter um horário de culto. Conhecer Jesus, irmãos, é viver com Ele 24 horas. Mas como eu vou viver? Eu não vou trabalhar? Calma, tem outros estágios de discipulado, mas nesse nós podemos fazer a diferença no nome de Jesus. Porque tem muita gente, irmãos, que sofre. Muita gente, muita mãe que sofre com seus filhos. Na verdade, tem muita mãe. E você, mãe, pode levantar aquela outra mãe. Nós tivemos um testemunho essa semana, não foi aqui no colégio. A mãe chegou, ela disse, olha, eu até me arrepio. Então as pessoas, e você olha para a pessoa, você diz assim, nada. Pois é, mas dentro tem uma voz desejosa de Jesus. E nós somos os responsáveis por isso. Amém? Tá certo? Deixe que essas pessoas sejam tocadas pela verdade do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus, sim. O Evangelho transforma vidas. Igreja não transforma, mas o Evangelho transforma. Amém? O Evangelho transforma, irmãos. O segundo estágio, pronto, passamos esse primeiro. E você vê que todos nós passamos por esse estágio. Um dia, aonde você estava, você só queria isso, Jesus. E alguém chegou, falou de Jesus, você foi para uma célula, ou veio para um culto, se converteu, se batizou e se tornou, dizendo, seguidor de Jesus. Esse é o primeiro estágio, todos nós passamos por esse, e o mundo lá fora precisa desse. Tem um segundo estágio, que está em Mateus capítulo 4. É o estágio do compromisso com Jesus. Olha o estágio. Então tem gente na igreja que vai ficar só no primeiro estágio. Só no primeiro estágio. Muita gente da igreja. Irmão, vamos crescer, vamos abrir célula, vamos ser verdadeiros discípulos. Mas ele não quer, ele quer só o primeiro estágio. Ele só quis conhecer Jesus, vem de vez em quando está aqui. Mateus capítulo 4, 19 e 20. Nesse segundo estágio, os discípulos, eles começam o quê? A se envolver totalmente com Jesus. Está vendo? Primeiro ele só queria conhecer. Agora eles precisam o quê? Se envolver totalmente com Jesus. Renunciando o nosso tempo. Poxa, hoje é domingo. Eu poderia estar dormindo até meio-dia. Opa! Aí eu já estou entrando quando eu digo assim, olha, eu vou me dedicar, eu vou fazer a escola de líderes, eu vou trabalhar no discipulado, eu estou renunciando a alguma coisa. Que é esse do compromisso, que muitos não querem. Muitos não chegam nem aqui. Você pode ter certeza, nós vamos andar, tá certo? No DNA do avivamento, mas muitos vão dizer assim, pastor, eu só quero vir de vez em quando, eu quero vir aqui na quarta-feira, no domingo. Está tudo bem. Está com Jesus? Está bem. Mas o verdadeiro discípulo, ele diz, não, agora eu tenho que ter um compromisso com Jesus. Eu vou renunciar a algumas coisas. Ele renuncia para o quê? Passar a seguir Jesus de maneira contínua. Não é num culto, não é numa conferência, não é num show, não é num espetáculo. Aí diz, verso 19 e 20, disse-lhe, vinde o quê? Após mim. E o que é que acontece? E eu vos farei pescadores de homens. E o que é que acontece com eles? E eles, deixando, daqui a uma semana, logo as suas redes seguiram. Eles deixaram a sua ocupação, que era pescador, e logo eles disseram, cara, eu vou pegar esse negócio. Eu não posso ficar muito tempo
vindo só para a igreja, achando que é bom, que é maravilhoso, cantar, pular. Não, eu quero um compromisso a mais. E aí eles logo deixam e seguem Jesus. Ou seja, no momento que Jesus chama para o discipulado, Pedro e André aqui, eles não hesitam em deixar suas profissões e seguir a Jesus. Ah, pastor, eu vou ter que deixar meu emprego. Não, calma, não é assim. Mas eles deixaram aquilo que podiam deixar realmente, né? Eles largaram as redes e disseram, vamos seguir a Jesus Cristo. E nós precisamos tomar uma decisão disso na nossa vida. Vamos lá para Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, 16 a 18. Diz assim, e passando por junto do mar da Galileia, Jesus, passando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, irmãos, que estavam lançando a rede no mar, pois eram o quê? Pescadores. A função deles era pescadores. E Jesus disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqui está mais claro e está direto. Porque aqui nós podemos ver claramente que eles estavam prontos mesmo para deixar as suas redes, suas vidas passadas e entregar-se ao chamado de Cristo. Nós temos um passado? Temos. Mas nós precisamos chegar e dizer, olha, acabou. Eu preciso fazer discípulos. Eu preciso ser um discípulo de Jesus. Nós como igreja tomamos a decisão do DNA, por quê? Quantas atividades nós fizemos? Quanto trabalho nós tivemos esses anos todos, irmão, mais de 20 anos como igreja. Quanto trabalho a gente teve com pessoas. E que muitas das vezes aí sai, aí vai para outro lugar. Por quê? Porque nós estávamos sendo uma igreja de programa. Nós vivíamos uma igreja de atividades. A gente diz assim, ó, vamos fazer o quê? Vamos fazer o São João com Jesus, porque eles vão vir. Eles vinham. No outro dia estava onde? Não via. Aí você faz um coral para final de ano. Aí juntas, ó. No outro dia, já não estavam mais. Programa. Aí vamos fazer um congresso de profissionais, de empresários. Aí você traz empresários, aí eles recebem aquela palavra, tal, saem empolgados, investem, são motivados. Mas depois, aonde eles estão? Quanto gasto? Quando eu pensei, eu digo, rapaz, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Porque a gente trabalha, prega, ensina, e faz isso, faz aquilo, e a gente não caminhava. Porque, na verdade, irmãos, o que nós precisamos é fazer discípulos. Por isso que a gente tem que parar e fazer discípulos. Que adianta a gente ter 200, 300, 400 pessoas e você não ter discípulo? Amanhã, esses aí tem uma igreja que tem um grupo de louvor melhor, que grava CD. Para onde vão os discípulos? A pessoa vai para uma igreja que tenha um teatro como o sermão, aí naquele dia aí dançam, tal. Vão para onde? E a gente fica a se perguntar, e estamos fazendo discípulos? Estamos fazendo discípulos? Não estávamos. Nós estávamos fazendo só atividades dentro da nossa igreja. Era atividades em cima de atividades. Todo mês nós tínhamos uma rede de mulheres, aí criávamos uma coisa, criávamos outra, mas nós somos chamados para fazer discípulos.
ter compromisso com isso. Lucas capítulo 5, verso 10 e 11. Lembra grande? Diz assim, Lucas 5, 10 e 11. E assim também fez Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam em companhia de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando-os para o alto mar, lançando as redes, eles pegaram uma grande quantidade de peixe, mas as redes se romperam. Então aqui nós temos uma transição de crente simples, que conhece Jesus, para discípulo comprometido. Mas para nós passarmos de crentes simples para discípulos comprometidos, tem aqui uma marca da renúncia. Você não pode deixar de ser um crente simples e se tornar um discípulo. Por isso que nós estamos nessa escola de líderes, para que você entenda isso. O crente simples, ele vem domingo à noite, na quarta-feira à noite. É simples, ele quer ouvir sobre Jesus. Mas quando nós passamos para o segundo estágio, do crente simples para os comprometidos, aí precisa renúncia. Aí nós precisamos aprender a pagar preço, porque é Jesus que chama, amém? Não é um pastor, não é uma igreja, mas é Jesus. Então, aqui nesse texto, quando eles deixam tudo para seguir a Cristo, a vida deles se transforma o quê? De instrumento de transformação, diga amém. Aí você diz assim, o que é que eu ganho com isso? Você passa a ser, não só, você é o quê? Eu sou membro da Igreja do Avivamento. Você deixa de ser, ter essa mentalidade de membro de Igreja do Avivamento, para você ser agora uma pessoa comprometida com o reino. E agora você é realmente um agente de transformação. As pessoas vão dizer, cara, eu vou seguir você, porque eu estou vendo a sua vida mudada. Eu vi que você fazia as coisas dessa forma e nada estava dando certo. Mas quando você seguiu esse Jesus, a sua vida mudou. E eu quero que a minha vida seja transformada. Mas é através de quem? Aí você diz assim, não, tem que olhar para Jesus. Não, olhar para mim e para você. Esse negócio de crente chegar e dizer, olha, eu já disse também isso. Não olhe para mim não, olhe para Jesus. Não, olhe para você. Tem que olhar para mim e para você, sim. Esse negócio da igreja chegar e dizer, não, é com Jesus, Jesus é quem muda, Jesus mas eu, quando eu estou comprometido verdadeiramente, um discípulo de Jesus, eu sou um agente de transformação, amém? Chego na cidade mudo, chego no meu trabalho eu mudo, tudo que eu tocar é transformado, eu chego na minha casa, a minha casa vai mudar, vai ser transformada, diga amém. É assim que a gente tem que entender o discipulado. Quando eu não tenho essa ideia, eu sou um agente de perturbação dentro da igreja. Eu fico no nível de o primeiro estágio, de crentes em Cristo, e aí eu dou problema na igreja. Eu critico uma pessoa, eu critico outra. Mas quando eu sou um comprometido, eu sou um agente de transformação, cara, eu vejo essa pessoa, aí ao invés de eu ver os defeitos dela, eu vou dizer, não, através da minha vida eu verei essa menina transformada. Aí eu vou ajudar, eu não vou destruir, eu vou ajudar. Eu vou estender a mão para essa pessoa. Eu vou pegar o cara que está nas drogas e dizer a ele, olha cara, eu sei que é difícil sair, mas você pode. Você tem um amigo, hã? Aí a pessoa muda. Queridos, não subestime jamais o poder de Deus. O problema nosso, irmãos, é que os nossos olhos, o Evangelho foi pregado para nós assim, os nossos olhos é para as pessoas perfeitas. Como é bom uma igreja que tenha todo mundo perfeito. Você lembra do Salmo 71 que eu já ministrei a vocês? O que Davi disse? Tornei-me um exemplo para muitos. Por quê? Porque ele errou? Porque ele não errou? Porque ele era santo? Porque ele era perfeito? De forma alguma.
Porque nós achamos hoje que discipulado é para pessoas perfeitas, pessoas que nunca erraram. Mas eu e você, e o crente básico, ele diria: Davi, como é que você tornou-se exemplo se você adulterou? Você não sabe que eu sei a história sua com Betseba? Davi, como é que você tornou um exemplo para muitos, se eu sei que na sua casa um irmão estrupou a outra irmã? Davi, como é que você pode dizer: tornei-me um exemplo para muitos, se eu sei que você teve um filho que ele se levantou contra você? Me diga, Davi. Mas qual é a chave do Salmo 71? É que Davi disse que ele tornou-se exemplo para muitos, que mesmo passando por tudo isso, ele se apegava em Deus. Então, o discipulado, irmãos, não tem a ver com vida perfeita. Quem era Pedro? Quem era João? João, discípulo do amor, e pediu para que Jesus orasse e matasse aquela cidade toda. E aí, descesse fogo do céu e matasse todo mundo. E agora? Discípulo do amor. Mas é para mim e para você que reconhece: Jesus será tudo para a minha vida. Eu renunciei. Se eu estivesse numa outra função na sociedade, eu estaria muito bem de vida, mas eu fiz tudo isso por amor a Jesus. É o compromisso. É o compromisso que nós precisamos ter como discípulos de Jesus. Amém? Então, que nós tenhamos essa vida transformada para transformar a outros. O colega que trabalha com você há 10 anos, quando você diz assim: olha, agora eu vou ser um verdadeiro discípulo, não vou ser um crente qualquer, eu não vou ser domingueiro, eu vou ser um crente que foi transformado. Ele vai ver a sua transformação. Você não precisa nem dizer nada. Ele vai dizer: rapaz, mudou, eu quero isso aqui. E aí a pessoa vai e é transformada através do seu testemunho. Amém? E temos o terceiro estágio do discipulado, que é o treinamento para a grande obra. Amém? Treinamento para a grande obra. Então, você sai, primeiro estágio, crentes em Jesus. Segundo estágio, um compromisso. Você renuncia e tem um compromisso com Jesus. E o terceiro estágio é um treinamento mesmo, para que você possa cumprir a grande missão, a grande obra de Jesus, que é esse nosso propósito como igreja. Agora, você vê que a cada um, o nível é alto, porque Jesus separa os seus discípulos e começa o quê? A treinar eles de forma profunda para uma missão apostólica. Jesus, ninguém dava nada. Eu não escolheria nenhum deles, nem você, porque nós escolheríamos pessoas até melhores humanamente falando. Então esses homens, eles não eram mais meros seguidores, mas eles estavam sendo preparados o quê? Para uma grande obra, e uma obra específica, grandiosa. Olha só, específica e grandiosa. Eles tinham na mentalidade o seguinte: Jesus veio para ser rei. A mentalidade deles era essa. Aí Jesus treina eles, porque nós também, como igreja, muitas das vezes, por que é que nós estamos como igreja? Para crescer, para avançar, fazer um prédio enorme, para ganhar. É específico. Nós não estamos para propagar reino de Manuel, de Luiz, de Antônio, não. É específico, ganhar vidas, ganhar almas, ganhar o Bugio, ganhar Sergipe, ganhar Acaju, amém? É uma obra específica. Então, eles já não se tornaram meros seguidores. Agora preste atenção ao seguinte: quando eu digo isso, não significa que todos alcançamos esse estágio. Todos vão ser isso? Talvez não.
Mas todos somos chamados para este nível de comprometimento. Eu posso não me tornar a pessoa mais famosa em Sergipe e no Brasil, mas o nível de comprometimento entre eu e Jesus é esse. Eu vou ganhar vidas, eu vou ganhar almas. É um nível de comprometimento. Porque hoje a gente diz assim, mas eu não sou famoso, mas eu não sou chamado para pregar nisso, naquilo. Nós colocamos muitas coisas. Mas qual é o teu nível de comprometimento? É isso que é importante. Mateus 10, 1 e 2. Olha o que aqui diz aí. Mateus 10, 1 e 2. E chamando a si, olha, Jesus andava com a multidão, Jesus tinha os seus discípulos, aí ele diz assim, olha, chamando a si os seus 12, deu-lhes a autoridade para expulsar os espíritos imundos e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Amém? Jesus, ele chama a mim e a você, chamou os discípulos e deu autoridade para os seus discípulos fazerem obras poderosas. Amém? Ganhar vidas, irmãos, não é simplesmente, eu vou sair daqui e vou abrir uma célula. É ter convicção que Deus deu a você a autoridade para essa obra. Eu vou abrir minha célula, mas eu vou abrir debaixo do poder de Deus. Não é no meu intelecto, não é no meu conhecimento, mas é no poder de Deus, porque Deus me deu essa autoridade. Aí você chega no ambiente confuso, cheio de problemas, aí você usa a sua autoridade, que foi dada pelo Senhor Jesus. Então, podemos entrar em todos os lugares? Claro. A questão é que nós não sabemos o poder que nós temos. Eu digo sempre, um policial, ele fardado, ele não precisa de mais nada. Se ele levantar a mão, pode vir uma carreta, ela para. Por quê? Porque o policial sabe que ele é autoridade. Eu pergunto a você, um policial da PRF, quem é maior? Uma carreta cheia, carregada, em alta velocidade, ou o policial? A carreta, é ou não é? Mas o policial, porque ele sabe que ele coloca-se na frente e o cara para. Aí você diz, mas como é que pode um brutamonte dessa carreta, ela parar por causa de um cara que tem aí 80 quilos, 90? Como é que pode? Passava por cima e matava, não é isso? Mas o policial sabe que ele é autoridade. O crente, ele tem que saber que ele é autoridade no reino do Espírito, em nome de Jesus. O problema é que tem muito crente que não sabe o que tem. E aí não usa. Mas se você souber que tem, meu irmão, você vai chegar numa pessoa que estiver enferma, você vai orar. O Senhor me deu autoridade. O Senhor me diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mediante a tua palavra, eu declaro a cura sobre esta vida. Pastor, mas eu orei, ela não foi curada. O problema é seu? O problema é que nós queremos resolver, mas não é problema meu. Foi ele que me deu autoridade. O problema, o guarda lá, é que um dia ele foi legitimado como policial da Polícia Federal. Alguém deu a ele o distintivo. E ali é a autoridade. Mas ele é filho de Antônio, de José, ele é filho do seu coleguinha, mas lá ele é autoridade. Eu posso ser o que for, para muitos, mas no reino do Espírito eu sou autoridade. Amém? E não é conversa de igreja, irmãos. Aqui é Jesus. Vou repetir,
Olha o que ele diz: chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade para expulsar espíritos imundos, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí, não ganhamos alma porque não queremos, ou porque queremos ser bom, ou fazer justiça. Tudo está nas mãos de Deus, meu irmão. Deus é Senhor de todas as coisas, amém? Então Ele dá autoridade, e a autoridade que foi dada para fazermos obras poderosas. Então, o estágio do treinamento, ele é essencial. Esse treinamento que nós estamos fazendo, da escola de líderes, ele é essencial. Às vezes a gente não, mas eu acho que tão irrelevante. Não é não, querido. Você que pensa. Isso aqui é ouro para vocês, amém? É ouro. Manuel, um dia ele vai deixar de existir nesse plano aqui, com certeza. Mas esse é ouro para vocês. Então recebam mesmo essa palavra. Então é um treinamento. Treinamento para que você esteja pronto para realizar a obra de Deus. Não apenas seguindo, não apenas seguindo, mas sendo ativo na missão. Porque vir para a igreja, estar na igreja, mas tem igreja de tudo que é canto, irmãos. Olha, tem igreja que está crescendo por causa de um problema que deu na outra igreja. Aí elas vão simplesmente inchando. Nós somos chamados para irmos na boca de fumo, nos bares, nós somos em todos os lugares, a gente tirar essas pessoas, mostrar a elas que é Jesus. Essa é a nossa missão. A nossa missão não é ter uma igreja com ar-condicionado, a nossa missão, que tenhamos um dia, sim. A nossa missão não é nós termos telões, não, a nossa missão é tocar em vidas, ganhar vidas. Essa é a nossa missão. Às vezes as pessoas dizem assim, ficamos muito tempo na igreja. A gente fica sempre assim, escondido, todo mundo pensa que a gente morreu, mas a gente vai fazendo os discípulos. E esses discípulos, eles vão dar frutos, diga amém. Eu creio nisso, irmãos. Olha, eu estou empolgadíssimo nessa escola de líderes. Eu acho que vocês percebem, eu estou empolgadíssimo. Eu amo, eu penso 24 horas. Você pegar, eu estou lendo um monte de livro. Porque o que eu quero é mostrar a vocês o seguinte, olha, nós chegamos, eu já vivi mais do que eu vou viver, eu tenho essa consciência hoje, eu já vivi mais do que eu vou viver, então esse pouco que eu tenho que deixar alguma coisa, eu tenho que deixar pessoas realmente apaixonadas por Jesus. Não é apaixonada por microfone, apaixonada por igreja, apaixonada por templo, mas por vidas, por almas. Eu quero que essa igreja ela entenda esse nosso chamado no nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 6. Jesus vai orar a noite toda. Lucas 6, de 12 a 13. Eu comecei 15 minutos antes. Mas já estamos no final. Aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte a orar. Passou a noite toda orando a Deus, e quando foi dia, chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 deles, os quais também deu o nome de apóstolos. Ou seja, Jesus aqui separa 12 para serem apóstolos. Ou seja, é um passo além de ser discípulo. Ele diz, não, agora a coisa mudou. Então, a separação aqui, o treinamento, eles são cruciais para que nós possamos alcançar o que agora? Não é só um discipulado, mas é a maturidade espiritual. Nós precisamos ser crentes maduros. A igreja precisa de discípulos maduros, irmãos. Nós tínhamos muito meninos, queremos poder, queremos holofotes, mas nós precisamos dessa maturidade espiritual.
porque é ela que vai nos capacitar para essa missão de espalhar o Evangelho, amém? É a maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Não fiquei com picuinha, com briguinha. Não, eu não vou para Jerusalém porque eu fui ungido. Paulo foi mudando. Você vai vendo a história de Paulo, ele vai mudando. E assim Deus quer nas nossas vidas. E João 15:16, Jesus diz assim, olha, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para quê? Para que vades e desfrute e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Então Jesus nos escolheu para dar fruto. Então esse chamado para sermos pescadores de homens, esse chamado para que nós possamos estar na escola de líderes, não é uma chamada de um DNA do avivamento, não é uma chamada do pastor, é uma chamada divina. Irmão, ser discípulo é uma chamada de Deus. Eu não sei qual é a dimensão que você entende isso, mas Deus está te chamando, te convocando, é Deus. Deus está, nesse momento, nessa casa, levantando o quê? Discípulos, é Deus, não sou eu. Não é a internet que está divulgando, nós estamos divulgando na rede social. Não, é Deus. Então veja como chamar de Deus. Cara, Deus está me chamando para isso. Para eu ser um pescador de homens. Agora isso implica o quê? Treinamento. E que nós estejamos preparados para dar frutos duradouros. Amém? Duradouros. Essa é a nossa missão. Então, para encerrar, o que é que nós aprendemos aqui? Jornada do discípulo é um processo de transformação. Do dia que você encontra Jesus, até um compromisso contínuo com Ele. E depois você passa para quê? Para o treinamento, para ser enviado numa missão. Então eu tenho certeza que se nós seguirmos esses 3 estágios, crentes, compromissados e treinados para uma grande obra, nós seremos capacitados, nós seremos inspirados para alcançar almas perdidas, fazer discípulos de todas as nações. Amém? Que o Espírito Santo possa incutir em nós, irmãos, esse desejo de ganhar almas, de alcançar vidas. Eu queria que você baixasse sua cabeça, falasse com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo conduza cada um de nós a se tornar verdadeiro pescador de homens. Que o propósito da nossa vida, irmãos, é levar a boa nova de salvação. E assim sermos transformados e transformarmos o mundo ao nosso redor. Minha oração é que cada um de nós possamos nos entregar ao chamado de Deus, com paixão, comprometimento, para que possamos cumprir a grande comissão. Vamos ficar em pé, vamos orar.